Minhoca, a gente vai falar da 32ª rodada, vai falar desse clássico rei tão cheio de movimentações, tão cheio de nuances. Agora, de certa forma, Minhoca, já entrando no contexto da partida em si, vou fazer a pergunta de abertura já da sua análise de jogo da seguinte forma. Daquele jeito como o Pedro Raul gosta de fazer. Léo gosta de cornetar. Fala, não, ele tenta umas 10 cabeçadas. Todo jogo ele tenta uma cabeçada dessa. Quando acerta, é um negócio bonito. Pronto. Já estamos falando aí de mais um acerto, né? Aquela cabeçada que o goleiro adversário nem se mexe, né? Ele dá no contrapé, ele tira a velocidade, tira o peso da bola e a bola vai morrendo devagarzinho no fundo da rede do Fortaleza. Quão trágico foi este gol que a gente está acompanhando agora aqui na nossa tela. Como eu estou falando, ó, sem peso, sem possibilidade de reação. Quão trágico foi esse gol aí para o contexto do Fortaleza nessa luta contra o rebaixamento, Minhoca? É isso que você falou, né? Deixa sem gordura, sem margem nenhuma, né? Vai ter que ser um time meio impecável, né? Apesar da competitividade, pode não ser suficiente, né? O Fortaleza está vivendo aqueles momentos de quase que o desenho do rebaixamento, né? Tem muitos jogos, o jogo do Santos mesmo, jogou bem contra o Santos, o gol que toma, né? Um gol que desvia do Bruno Pacheco, mata o Breno ali, toma o gol. Hoje mesmo, acho até que e aí só antecipando um pouco, eu acho que o placar foi justo, tá? Não acho que, sim, o Fortaleza poderia ter vencido, mas o Ceará fez o segundo tempo para empatar e conseguiu esse empate. Porque, de uma certa maneira, eu vejo que o jogo, em determinados desenhos, ele teve falhas também, né? O Ceará cometeu uma falha defensiva, o Barreiro fez o gol com muita liberdade. E essa própria jogada, minutos finais, deixaram o Marcos Vitor com muita liberdade, o Lucero não foi pressionar ali o jogador, veio o cruzamento, o Brits perdeu o time da jogada, e aí é onde entra um exímio cabeceador, né? Porque ali ele já tinha feito contra o Sport, né? Um gol muito similar, acho que até contra o Sport é até mais bonito, né? Porque é aquela bola, deixa três, ele deixa Gabriel e mais uns 3 defensores ali parados. E parece que ele tá dando de chapa, né, com a cabeça, assim, porque a bola vai fazendo meio que uma curva. E lembrou muito também esse gol aí, cabeçada perfeita do Pedro Raul. E para o Fortaleza especificamente, que estava ali há poucos minutos de confirmar uma vitória, que para o contexto do Fortaleza, porque a gente está falando de uma equipe que não ganhava há 9 clássicos, estava muito perto de tirar essa sequência negativa. E o Ceará mantém essa sequência, mantém esse tabu. Claro que boa parte não. Os 9 jogos anteriores eram com o Vojvoda, e isso faria que, se o Fortaleza tivesse vencido, o jogo contra o Grêmio no final de semana, sabe, tirar todo o peso de sempre não ganhar um clássico, de todo esse contexto de uma equipe que estava fadada ao rebaixamento, e aí o time apresentando um bom futebol, um resultado positivo hoje para o Fortaleza, ia dar um combustível absurdo. Não sabemos se, caso o Fortaleza tivesse vencido, e aí, claro, a gente também pode falar a mesma coisa, o que é que aconteceria no jogo seguinte diante do Grêmio. Mas o Fortaleza ele iria com uma moral muito alta, porque desde o jogo do Flamengo, quando venceu, o ambiente mudou, até mesmo a maneira de se comportar do time dentro de campo melhorou, porque o Fortaleza era muito vulnerável. Não à toa, o gol que toma na reta final ainda é mostrando que o time tem sua vulnerabilidade, mas dificultou, em certa parte, o jogo para o Ceará. O Breno não chegou a trabalhar tanto assim. Então foi um jogo onde os pequenos detalhes acabaram, no caso, para o Fortaleza, custando bem mais do que para o Ceará, obviamente, porque o Fortaleza tinha essa obrigação da vitória, e nesse sentido, tomar esse gol de empate ali já na reta final da partida, ela eu não vou dizer desestimulante, mas ela é quase como o cara vai fazer a conta. Pô, se faltar 2 pontos no final do campeonato, tem um jogo do Santos, tem um jogo do Ceará e tal, aí o cara vai somando as coisas, quando vai ver, dava para ter feito algo mais, a depender do contexto, né? Que pode ser que o time ainda consiga escapar, mas cada vez mais o Fortaleza vai deixando assim escapar pelas mãos situações essas que poderiam, né, dar uma condição mais favorável, mas no geral fica esse ponto de frustração, acho que para o torcedor. Não acho que é jogar a toalha,
Eu acho que se tivesse sido uma derrota hoje, mesmo com o Santos perdendo, aí eu diria que era o torcedor, tipo assim, não, agora já deu. Acho que esse empate aí, mesmo que não seja um bom resultado, é um resultado ruim, com a derrota do Santos, aí é que tá. Tem a obrigação agora de ganhar do Grêmio e tentar fazer uma vitória fora de casa diante do Galo no jogo extra. Muito bem, Thiago Minhoca, muito bem. O Fortaleza, Minhoca, ele fez uma escolha muito clara, né, da partida, do momento, né, do futebol que os dois times estão disputando, e fez um jogo de aceitação do maior volume do adversário, né? A gente vai ver aí as estatísticas girando na casa de 60% a 40%, né, em favor do Ceará. A gente também vai ver aí as finalizações também quase na casa aí do dobro. 13, 14 finalizações para o Ceará e 7 finalizações ali para o Fortaleza. Só que aí traduz, Minhoca, muito bem o que você falou, a aparente afobação do lado do Ceará. As finalizações no alvo são pró-Fortaleza, são 4 finalizações no alvo do lado do Fortaleza e 3 do Ceará, sendo 2 chances claras para cada lado. Então, eu acho que o Fortaleza ele teve êxito na partida, na estratégia, no plano de jogo que Palermo traçou para esse jogo e conseguiu ser competitivo, né? Levou a vitória ali até o último minuto do tempo regulamentar, faltando ali os acréscimos, né? O ponto, eu vou até pegar pela fala do Léo, né, sobre que ele mencionou o jogo do Flamengo, que eu até tinha feito elogios, e quando eu fiz elogios naquele dia, era especificamente pelo Fortaleza nunca ter sido um time em 2025. Quando eu digo um time qual é a estabilidade do Fortaleza? Fortaleza não é uma equipe estável em nenhum momento. Eu gosto sempre de citar o jogo do Mirassol, que, aliás, foi o jogo até que eu falei, não vejo o Fortaleza escapando, acho que o Fortaleza vai ser rebaixado, porque naquele dia especificamente o Mirassol não jogou nada, o jogador recebeu uma bola dentro da área, passou por 4 jogadores do Fortaleza, e o Fortaleza toma um gol assim que nenhum time de Série D costuma tomar, sabe? Então, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, cara, é muito grave o problema do Fortaleza. E o Fortaleza, e eu vou pegar até falas também que o Fred e o Cássio chegaram a falar também no último raio-x, o Fortaleza se aproximava muito no contexto do que é o esporte, do que é o Juventude, sabe assim? Era um time frágil pra caramba, tomava gol com facilidade. Tanto que no próprio jogo do Flamengo, teve um comentário na rádio, falou assim, qual vai ser o jogador do Flamengo que vai ficar livre dentro da área para fazer um gol? Porque todo jogo era assim, Celso. O Fortaleza era uma equipe muito vulnerável. Então, desde o jogo do... Hã? Frágil, né? Muito frágil, assim, era uma defesa facilmente. Então o Fortaleza sempre tinha que fazer no mínimo 2 gols, porque tomava gol assim à torta e à direita. E mesmo após aqueles 2 jogos tenebrosos do Palermo, né, contra Vasco e contra São Paulo, né, com o jogador a mais sendo derrotado, do jogo do Flamengo em diante aconteceram algumas coisas diferentes. Porque na ideia de time considerado titular do Fortaleza, que era Matheus Pereira com Sacha e tudo mais, quando ele encontra essa dupla de Pierre e Sacha, eu acho que é onde eu encontro equilíbrio. Eu costumo sempre falar isso. Para mim, futebol sempre é equilíbrio. Né? O Ceará mesmo que foi rebaixado, se você compara com o Ceará de 2025, você pode até dizer que o Ceará daquele ano tinha jogadores de mais qualidade, mas não era um time. Não era um time. Então, para mim, sempre essa é uma premissa básica de uma equipe que é forte. É só olhar o caso do Mirassol. Se você pega o Mirassol, pega o Inter, faz um esse ou aquele, né, para saber qual o outro, é capaz do Inter bater em todos, assim, ganhar todas as disputas. Mas como time, aquele time que funciona, que entende a mecânica, sempre tem que ter esse equilíbrio. E aí eu acho que foi o mérito do Palermo, comparado ao que o Vojvoda fazia, comparado ao que o Paiva fazia, ele deu um equilíbrio para a equipe, Celso. E aí você pode até dizer assim, mas ainda não é suficiente. É claro que o Fortaleza vai precisar de mais. Só que o Fortaleza se tornou uma equipe competitiva. O Fortaleza ficou muito próximo de sair hoje com os 3 pontos. O Fortaleza ficou muito próximo de sair com os 3 pontos diante do Santos. No jogo que perdeu para o Cruzeiro, que foi a última derrota, teve chances reais para conseguir esse empate e acabou não fazendo. Então, pode ser que não seja o suficiente para escapar. Mas eu afirmo categoricamente, se há uma possibilidade ainda do Fortaleza conseguir a recuperação, queimar minha língua e a boa parte da torcida, né? Que depois do jogo do Vasco, todo mundo já tinha meio que largado a toalha.
se acontecer, de fato, evitar esse rebaixamento, parte muito desse equilíbrio que encontrou. Não vai ser um time que vai dominar o adversário, vai ser o time que vai fazer esse jogo. Vai jogar ali, não vai sofrer tantos sustos, e na hora que tiver um susto, já tira logo a bola, faz o jogo correto, como bem disse o Léo. Não é o jogo vistoso. Nesse momento, para quem está precisando sobreviver, é tentar fazer o jogo possível. E o Fortaleza, queira ou não, tem alguns jogadores, Celso, que são diferencial. É só olhar o que o Breno Lopes está sendo nessa reta final. O que o Barreiro está sendo uma peça importante. Eu mesmo também, que eu estou sempre repetindo esse discurso, eu falei, no jogo do Mirassol, que o Barreiro perdeu o pênalti e perdeu o rebote. Eu falei, o Barreiro é o melhor centroavante do Fortaleza. E Palermo perdeu muito tempo com o Lucero, sabe? Com o Davidson, sabe? Quando, na verdade, o melhor centroavante já era o Barreiro desde o começo. Então, nesse sentido, desde o começo da chegada dele, né? Eu vejo que o Fortaleza se tornou mais competitivo. Agora, o contexto que foi a partida, olhando um pouco do viés do Fortaleza, eu acho que o Fortaleza... eu acho que... E aí dá para falar até um pouco dos dois, na verdade. Eu senti que tanto Ceará e Fortaleza, por um determinado momento, iam fazer o jogo com tanto receio, que eu tinha apostado que seria empate, mas eu tinha apostado no 0-0, que era basicamente pega a bola com o zagueiro, joga essa bola para frente, deixa o Galeano brigar, no caso do Ceará, e do caso do Fortaleza, deixa o Breno Lopes brigar, deixa o Herrera brigar, deixa o Pedro Henrique brigar, e aí vendo o que é que dá. Aquele que cometeu o erro vai acabar aproveitando. E aí eu acho que o jogo não foi muito nessa lógica. Eu senti realmente que as duas equipes saíam com a bola de trás, e quando via que não dava, fazia a bola mais esticada. Só que, e aí eu acho que foi o ponto principal do jogo na minha avaliação, seja do lado do Ceará, mas principalmente Fortaleza, que tinha esse problema, que o Ceará é uma das melhores defesas do campeonato. Mas o Fortaleza, por exemplo, e aí para mim equiparando com o Ceará, se o Ceará sempre teve um método defensivo, o Fortaleza percebeu em muitas jogadas recuperando essa bola mais esticada na ponta, seja a bola aqui para o Pedro Henrique, seja a bola aqui para o Galeano, e isso acontecia também, obviamente, do outro lado. Então sempre tinha um zagueiro, no caso o Ávila, cortando uma jogada, sabe? Então era uma equipe muito atenta durante o jogo. O Fortaleza se tornou uma equipe muito detalhista nesse ponto de brigar por cada situação, até em algum momento criar essa possibilidade. Por isso que, em certo momento, o Fortaleza lembrou até os últimos jogos do que o Ceará fazia, sem precisar se expor, sem precisar ter tanta bola, deixa a bola com o Ceará, vou tentar jogar na base da transição, isso não funcionou em boa parte do jogo, até conseguir o escanteio e a bola parada, como foi em outros clássicos a favor do Ceará, foi que acabou abrindo o placar para a equipe tricolor. E aí é onde entra, na minha avaliação, a parte onde eu costumo falar isso aqui, eu não tenho problema, isso eu já ouvi também, torcedor do Ceará, torcedor do Fortaleza, o time recuou demais. Cara, se o Ceará tivesse aberto o placar, ia acontecer a mesma coisa. É a coisa mais natural do mundo fazer esse recuo. Agora, você pode até dizer assim, recuou e não tem a transição. Que aí foi o preço que o Palermo... Até porque, Minhoca, desculpa, não é só um movimento univetorial, assim, não é só que o time que leva o gol, o time que faz o gol, ele recua, o time que sofre o gol, ele também dá aquela avançada. Sim, vai uma coisa cima, que meio que se completa, né? Exato. Agora, porque eu acho que teve um ponto também, Celso, que é o seguinte, o fato do Fortaleza ter aberto o placar e ele sabendo que tinha que segurar esse resultado e tentar aproveitar numa transição ali, ou numa falha do Ceará, para buscar ampliar o placar, esse, para mim, foi o ponto determinante para que o clássico se desenhasse como acabou se desenhando. Porque o Fortaleza pouco fez no segundo tempo, mas mesmo assim pintou a chance de, teoricamente, eu não vou dizer que ia matar o jogo, mas um 2-0 ali, eu acho que era quase que inevitável o Ceará ainda diminuir o placar e buscar esse empate. Porque essa chance aconteceu numa rara falha do Marcos Vitor de tentar sair ali jogando, se atrapalhou na jogada. E assim, foi uma defesaça. O Herrera sobra no pé do Herrera, e aí o Bruno fechou muito bem ali para impedir, né, o segundo gol do Fortaleza, que eu acho, se sai o segundo gol do Fortaleza ali, aí eu acho que a vitória estaria bem encaminhada para o Fortaleza, possivelmente estaria falando de um Ceará que defensivamente, que costuma não falhar, cometeu falhas e tal, de certas peças que não funcionaram, e pelo lado do Fortaleza, aquela equipe bastante atenta, que estava ligada, e aí é que tá. Queira ou não, a gente tem falado da defesa do Bruno, mas também temos que falar do Herrera. Uma chance como essa, numa oportunidade do que pouco você produzia, já que você estava jogando exatamente pelo erro do seu adversário, essa chance surge, você não pode desperdiçar.
Então, por mais... Eu achei muito ajustado o lance, sabe? Primeiro, eu concordo com você, tá? Antes de mais nada, pela ótica do Fortaleza, né? Pela ótica do Fortaleza. Obviamente, é uma chance como aquela... Porque, por exemplo, se acontece o mesmo lance, tá 1-0 Fortaleza, e se ali é o Fernandinho, numa bola como aquela, e o Breno faz a defesa, a gente já tá falando que o Fernandinho perdeu também uma grande chance e, ao mesmo tempo, ressaltando. Porque, assim, é uma grande defesa do Bruno, mas não tem uma jogada de um jogador de frente para o gol, mesmo o Bruno fechando muito bem o ângulo ali, eu ainda acho que foi uma grande chance desperdiçada pelo Fortaleza. Porque é muito raro o Ceará cometer a falha que ele acabou cometendo. Então, nesse sentido, pela ótica do Fortaleza, eu acho que ele perdeu a grande chance do resultado nessa situação e que, não comparado ao que foi do Santos, porque do Santos eu acho que o Fortaleza teve até chances mais reais. O Fortaleza teve chances claras para fazer o 2-0, até mesmo no 1-1 teve chance de fazer o 2-1, né, ali com o Moisés na reta final. E, de novo, no jogo de hoje, perde uma grande chance de fazer essa... Veja como se encaixa com o que eu comentei lá, pô. Tem gol que só time que está na zona de rebaixamento perde e tem gol que só time que está na zona de rebaixamento leva. É o que aconteceu hoje. É o que aconteceu hoje. E aí, só para terminar essa análise, né, que eu vejo do Fortaleza, eu acho que aí é que eu estava querendo dizer naquele momento, o preço que se pagou da escolha do Palermo no começo do jogo foi exatamente não ter peça, né, para fazer essa transição com mais velocidade no segundo tempo, porque com a ausência do Pochettino, ele veio com o Moisés, eu até tinha imaginado isso, falei no podcast segunda-feira lá do Jornal o Povo, dessa possibilidade de acontecer, porque o Matheus Pereira há um mês que não jogava, o Crispim há mais de um mês que não jogava, o Guzman nem relacionado tá, o Prió, que na minha avaliação deveria estar tendo mais oportunidade, também só tinha jogado o jogo de estreia contra do Palermo, ou seja, 2 meses atrás. Ficava muito escasso, ele teria que colocar um jogador sem ritmo, e é só olhar o caso do Dieguinho, né, que estava muito tempo sem jogar, deu para ver que ele realmente entrou bem sem ritmo no jogo. Então, por esse motivo, ele entrou com um time que tinha mais disposição, que estava com mais ritmo de jogo, estava conseguindo esse resultado, e aí, quando começou a ter as opções do banco para ser utilizada, ele nem tinha mais um jogador de velocidade, um time mais cansado, e muito menos tendo uma peça, né, que pudesse segurar melhor esse ímpeto que o Ceará estava colocando. Acho que foi um grave erro, aliás, do Palermo em colocar o Lucero. Eu já tenho falado há muito tempo que o Lucero já vem estragando muitos problemas assim que o Fortaleza não consegue, porque ele não é um jogador combativo. A própria jogada, né? Tudo bem, teve mérito do Marcos Vitor, mas ele não teve o ímpeto, né? Ele nem estava com amarelo, ele poderia ter feito ali uma jogada para matar. Teria jogado uma bola na área que poderia sair gol? Poderia. Mas é isso, é um jogador que não colabora defensivamente, é um jogador que não prende uma bola. Então teve jogada lá que ele caiu no chão, pedindo falta e tal. Fortaleza, acho que até de maneira inteligente, mesmo que de maneira, né, anti-jogo e tal, foi fazendo a cera dele e tudo mais, estava conseguindo, fazia parte do jogo ali, muito embora, né, o torcedor do Ceará estava bem irritado com isso, mas faz parte do jogo. De toda forma, né, eu acho que essas escolhas do Palermo é que acabaram também pesando, porque faltou esse detalhe a mais, né, faltou, por exemplo, o que o Barreiro conseguiu fazer em boa parte do jogo, brigou, lutou e tudo mais. Você não tem um centroavante, mesmo o Davidson, não sei se também conseguiria acrescentar, mas o Lucero hoje, com certeza, para mim, é um dos centroavantes mais pouco efetivos assim, em termos de ajuda. E aí, por essa jogada, claro, a culpa não é só do Lucero, o próprio Brits também deu uma certa margem ali, e o mérito, obviamente, que o Ceará conseguiu fazer um belo cruzamento ali com o Marcos Vitor e fazer o gol do empate. Então fica esse lamento aí para o Fortaleza. Eu acho que ele fez o jogo possível, continuar fazendo esse tipo de jogo possível, porque eu acho que é a melhor, hoje é a melhor alternativa para o Fortaleza tentar vencer os jogos. Eu não consigo ver o Fortaleza indo por um outro caminho, mas é isso, é tentar agora aproveitar os jogos, né? Tentar aproveitar os jogos, tentar abrir o placar, tentar ampliar o placar para ver se consegue uma folga. Hoje acabou desperdiçando a chance 2-0, tomou um empate no final e ficou com esse gosto bem ruim na boca. Agora chegou a hora, Thiago Minhoca, de a gente avaliar os jogadores do Fortaleza junto com o técnico Juan Martín Palermo. Vamos falar de Breno. Breno que pegou herdou, né, essa função de ser o titular do Fortaleza nessa Série A, e que comemorou bastante aí
né? O gol marcado ali por Bareiro no começo da ainda de certa forma ali no começo da partida, né? Na verdade, nos acréscimos ali na reta final do primeiro tempo. Qual o conceito que você dá aí para o goleiro Breno? Acha que ele teve alguma culpa ali naquele gol na reta final? Que realmente é aquele gol no contrapé do goleiro, né, velho? Vem da direita a bola, vai lá no primeiro pau de volta, difícil, né? Porque ali é uma bola que tira totalmente do goleiro. É muito mérito ali, no caso do Pedro Raul, de realmente tirar sem nenhuma chance ali do goleiro alcançar. Porque como ela vai meio vagarosamente, né? Alguns acham que é falha e tal. Pô, a bola foi devagar, pô, mas é uma bola que é tirada, Não, a bola que matou, pô, sobe, cai e tal. matou. O goleiro tá Então, indo para um lado e a bola vai para o outro. Não tem física que dê jeito de você voltar ali, não. para quem me acompanha, vocês sabem bem que eu sou bem mais rígido, né? Se eu tivesse trabalhado, ia ter Você é uma nota um rigoroso. pouco mais baixa, mas Você Léo é aquele professor de artes, de educação artística. Você é aquele professor de física elétrica. Mas assim, eu consigo. Para mim, o Breno, desde depois da lesão, né? Teve um momento ali com Paiva, que é o Tom Leite, até porque também já tinha trabalhado com Paiva, né? Eu sempre achei o Breno mais goleiro, assim, né? Acho que até mesmo no Clássico Rei, que foi da demissão do Vojvoda, ele vinha fazendo um bom Clássico Rei, né? Ele pegou ali, que no aquecimento teve a lesão do João Ricardo, e ele jogou bem boa parte do Clássico ali. E acho que é um goleiro mesmo visando um futuro de Fortaleza que eu considero muito bom. Né? Aliás, tem sido até determinante. Né? O jogo do Flamengo, ele fez boas defesas. O jogo de Juventude, que ele pegou um pênalti e tal. Então é um goleiro para se apostar, é um goleiro para. Eu vejo um goleiro confiável. Eu vejo um goleiro confiável. Muito Sinceramente, bem. comparado até, acho que o baixo rendimento de alguns goleiros no Brasil, assim, que deu uma certa queda, o Breno, para mim, é um bom goleiro. Mas eu não acho que foi um jogo que ele trabalhou tanto. E eu costumo sempre avaliar um goleiro que trabalha pouco, sem muita carga positiva, né? Acho que ele foi bem naquilo que fez, mas eu diria um razoável. Porque as finalizações do Ceará foram fracas, teve uma cabeçada do próprio Galeano, foi uma cabeçada fraca, teve outro chute fraco do próprio Galeano também, que não foi tão difícil. Então ele se posicionou bem, né? Não acho que cometeu falha, por exemplo, o Léo trouxe bem, né? O Bruno Ferreira teve uma saída de bola bem mais equivocada, o Breno não teve um momento assim de estabanado. Acho que o trabalho dele com os pés às vezes não é tão bom, teve umas 2, 3 reposições que ele jogou para lateral, que eu acho que ele ainda precisa aprimorar mais essa reposição, mas dito isso, fica um razoável. E não foi um jogo onde ele foi culpado e muito menos também não foi determinante, porque não teve nenhuma situação assim a qual exigiu uma defesa mais pompetosa, enfim, mais espetacular dele. Né? Então acho que o Breno vai para esse razoável aí, o jogo mais dessa maneira. Muito bem. Temos aí agora no sistema defensivo Mancuso, Brits, Ávila e Bruno Pacheco. Começando com o Mancuso, eu acho que o Mancuso chegou a ganhar alguns duelos bem interessantes. Sempre me parece ser, da linha defensiva, né, do Fortaleza atual, o jogador mais vulnerável. Tomou amarelo no primeiro tempo, o que eu achei, pro lado do Fortaleza, perigoso, né? Mas aí é onde faltou o Ceará, como o Léo estava dizendo, né? Esse jogador de 1 contra 1 que fosse para cima do Mancuso, que forçasse ele a tomar o segundo amarelo. E aí, só um parênteses aqui sobre a arbitragem, né? O Wilton é um árbitro a gente conhece, às vezes tem partes desastrosas. O que eu achei mais absurdo ao longo dos 90 minutos foi o primeiro tempo ele dar 4 minutos. Que teve jogador caindo no chão, teve atendimento pro Sobral, teve 2 momentos lá que parou o jogo contra de apito. Sabe assim, um jogo muito paralisado no primeiro tempo e deu 4 minutos, né? Eu achei muito pouco tempo. E em certa parte também, muito conivente também com a cera do Fortaleza. Impressionante, né, Minhoca, como a gente acostumou com o novo normal dos acréscimos, né? Comparado ao que foi nessa rodada, o jogo lá de Bragança, né, entre Bragantino e Corinthians, da Edna, que foi horroroso, o jogo do Grêmio também, que reclamou também, o jogo do Bahia, né, Rogério Ceni reclamou muito também do jogo do Bahia lá contra o Galo. Essa não foi a partida, não foi um hábito desastroso e tal. Teve algumas coisas ali que deixou passar que eu achei que ele foi muito conivente. Mas dito isso, voltando, né, uma coisa amarelada ali no começo do jogo, conseguiu corresponder bem, no geral. Não acho que foi tão bem ofensivamente, que é uma característica muito boa do Mancuso. Ele guardou mais posição. Eu vou colocar um razoável para ele.
Porque em Certo. certo momento, por exemplo, essa falta que ele tomou amarelo, é uma bola que até bate na mão dele, o Wilton não dá no primeiro momento, e depois ele faz a falta no Galeano. Acho que em certos momentos ele ficou a desejar ali algumas jogadas, mas no geral acho que ele conseguiu ainda evitar boas chegadas do Ceará, algumas bolas foram dentro da área que ele conseguiu cortar. Chegando na dupla de zaga, na minha avaliação, os dois jogaram bem, né? Também O acho. Brits, Eu acho o Ávila um pouquinho acima, mas os dois isso, bem também. isso. Que aí vai ter essa diferenciação. Para mim, o Brits jogou bem, né? Em boa parte do jogo. O Brits é muito pilhado, teve um momento lá do desentendimento ele com o Zanocelo, aliás, tinham jogado juntos no Fortaleza, e teve meio que uma jura ali, né? Um pro outro, tal, não sei o quê. Mas não foi aquele Brits destemperado completamente, ainda é o Brits, de toda forma. Mas vai ganhar um bem, vai ganhar um verde mais meio tom aí, se assim, um verde mais forte, porque o verde mais Bem. forte eu vou dar pro Ávila. Não, O o Ávila. contrário, é o contrário, meu caro Gabriel. Brits é Brits, que vai com bem e Ávila vai com muito bem. o verde vai mais mais forte, vai ficar pro Ávila, que melhorou muito, viu, nos últimos jogos. Desde o jogo do Flamengo, tem sido mais seguro. Ele que ficou muito marcado, aliás, na final do Campeonato Cearense, né, por ter falhado, por ter sido expulso. Tanto que a torcida do Ceará fez uma camisa em homenagem ao Ávila. Mas ele vem jogando muito bem. Ele vem jogando muito bem, assim. Não só em recuperação de bola, teve uns 2, 3 carrinhos que ele recuperou, ganhando o jogo aéreo, como a gente estava citando aqui o caso, né? Quando a gente foi analisar aqui o Ceará, ele ganhou duelos aéreos em cima do Pedro Raul. E eu acho que só houve uma certa falha dele ali, que isso não vai tirar a avaliação dele positiva, que aí lembra um pouco do Marcos Vitor lá, né? Que é o fato, eu acho que na jogada do gol, ele poderia ter fechado mais, para não deixar apenas o Brits, porque aí na compensação defensiva ficou sozinho o Brits, que é o zagueiro mais baixo, poderia ter tido ali uma composição melhor. Acho que ele ficou muito distante, até porque tinham 3 jogadores do Ceará, tinha o Fernandinho, Pedro Raul e acho que o Ailon, né, ali para tentar cabecear, e aí só ficou Pikachu, que é um lateral mais baixo, e o próprio Mancuso também, que é baixo, né? Acho que foi um erro também do Ávila aí, poderia ter se aproximado mais. Pacheco também eu gostei. Pacheco fez uma boa partida. Vai ficar também tal qual a nota do Brits. Acho que ele fez um jogo bom. Defensivamente foi ok. O Pacheco é sempre irregular. Mas eu acho que teve subidas ao ataque dele bem interessantes também. Não vinha gostando dos jogos do Pacheco recentemente, assim, mas acho que ele fez de novo uma partida bem estável, apoiou bem. Não é um jogador tão, né, para o apoio ofensivo tão diferencial, mas é titular sem sombra de dúvida. O que é Diogo Barbosa comparado a Bruno Pacheco, com toda a história do Diogo Barbosa, que é bem mais vitorioso do Pacheco, mas o Pacheco é muito mais regular e tem que ser titular, né, até os próximos jogos aí. Já chegando no meio Lucas Sacha e Pierre foram bem também, né? Dentro da proposta de Palermo, na transição, na proteção, foram bem, né? Eu acho que o Fortaleza, a primeira parte do que ele pensou, passa muito pela boa partida do Sacha e do Pierre, que era recuperar a bola. O Ceará teve Isso. muita dificuldade, muitas vezes, no meio de campo, como o Léo estava dizendo na análise lá do Ceará, né? O Dieguinho, muitas vezes, não estava no melhor ritmo. E tanto os dois, como o Sacha e o Pierre, eles estavam. O primeiro momento, Celso, de você fazer a transição é recuperar a bola. Só que aí daqui a pouco eu vou chegar lá na frente, o Fortaleza pecou muito com os jogadores mais ofensivos, para fazer a transição melhor. Mas tanto o Pierre como o Sacha, para mim, os dois jogaram bem também. Acho até que o Pierre jogou um pouco melhor, mas os dois vão ficar no mesmo nível. No verde também, aí, tal qual do Brits e o Pacheco. Acho que os dois fizeram boas partidas. O Sacha sempre muito atento, né, essa recuperação de bola. Me lembra muito como é o Richardson no Ceará também, em termos de não para, assim, fecha muito bem espaço, tem um time muito bom para recuperar a bola e tal. Então, eu acho que o Sacha fez boa partida. E o Pierre, ele é um jogador que eu acho que ele cometeu uma falha muito grave hoje durante o jogo, porque em alguns momentos o Pierre, ele conduzia a bola demais. E teve boas possibilidades do Fortaleza acertar mais o contra-ataque e o Pierre demorou, sabe, algumas vezes. Mas em outros ele conseguiu fazer uma bola mais esticada, porque o Ceará também foi muito bem defensivamente, né? Ele tentou muita bola invertida, tentando buscar Moisés e Breno ali na frente, mas o Ceará sempre soube compensar muito bem assim nessa marcação. Já Pierre chegando ficou, na Pierre ficou Oi? em campo, desculpa, Minhoca, até os 30 ali, mais ou menos, do segundo tempo, quando foi substituído por Pablo, né? Pablo Roberto. Eu acho até que eu não teria tirado o Pierre, sabe? Eu teria tentado colocar o Pablo Roberto sabendo que você estava com a vantagem. Eu acho que o grande erro foi colocar
o Pikachu ou o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira é muito qualificado, mas para segurar o jogo, apesar de ele ter muita qualidade, né? Uma bola ali longa que ele pudesse. Entraram Eu acho juntos, que, inclusive, né? Tanto Pikachu quanto Pereira, né? E pelo mesmo mas, lado. mas, primeiramente, né? Pablo Roberto já entrou ali já na reta final do jogo. Acho que ele não tem nem como avaliar tanto, assim, porque teve muitas ações. Ele pelo menos teve 10 minutos. Se tiver 10 minutos, vai ganhar o amarelo aí. Se não, vai ganhar o branco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele entrou. Deu 10 Quem? minutos para acabar o jogo. Tá falando de Pablo? Pablo entrou com 30. Ficou ainda os 15, mais os 7, Isso. 22 minutos em campo. Vai ganhar um amarelo aí. Não acho que foi. Eu acho que eu queria ter visto o Pablo Roberto jogando mais adiantado, assim. Porque eu acho que funcionou bem, por exemplo, em alguns jogos. Mas não acho que foi tão determinante assim, não dá também para fazer, acho que não foi culpado no lance do gol, não cometeu nenhuma falha grave, assim, mas também não causou um efeito muito bom. Já falando aí, já chegando, né, nos jogadores mais abertos, primeiramente o Herrera para mim jogou mal, viu? Jogou mal. Ele tem feito até um jogo. Você também se incomodou com aquele gol perdido, né? E o gol perdido, né? Porque ele é um jogador que até, eu tenho falado muito isso dele, né? Um jogador que, se a bola, ele é muito bom. Eu acho que o que ele não tá fazendo muitas vezes, que é uma característica muito boa dele, assim, quando ele chegou no Fortaleza, e nos primeiros jogos até ele fez. Pisar na área, né? Não, finalizar. Ele é um bom finalizador. Ele é um excelente finalizador, assim. E ele parou de fazer isso, né? Ele parou e aí tá falando de um bom finalizador e perdeu uma chance muito boa ali. Então, dito isso, vai ganhar um vermelho aí, porque com todo o mérito que teve o Bruno, mas era um 2-0 ali que podia, e aí a gente só vai saber no final. Se faltar 2 pontinhos ali, pode ser que o Herrera vai pesar muito. Entre na conta aí do rebaixa, claro, né? Que tem uma campanha toda desastrosa antes dele estar aqui, mas é uma chance que não se perde. Matheus Pereira entrou ali aos 25, mais ou menos, 24, 25. Eu acho que não causou efeito desejado. Teve algumas jogadas que ele conseguiu, teve uns contra-ataques com o Fortaleza, se tivesse caprichado mais, ele conseguiu dar uma certa qualidade. Vai também para esse meio termo, não acho. Eita, acho que entrou. A turma tava com saudade de Cássio e Fred aí. Aí do nada entrou, poderia ter sido pior. Ou seja, é quase alguém dando uma opinião ao Matheus Pereira. Poderia ter sido pior, mas não foi tão pior assim, não. Vai ficar com o amarelo também, aí, tal qual o Pablo Roberto. Acho que fez uma partida que poderia ter sido mais determinante. Amarelo, eu só acho que a característica dele. Eu, honestamente, eu não sei se o Matheus Pereira ele ainda pode ser um titular, honestamente falando. Que qualidade ele tem, mas como equilíbrio de time, eu não sei se ele é hoje um titular. Honestamente, eu não sei, porque funcionar de 10, nessa ideia que o Palermo pensou, por um jogo como esse, mesmo sem tantas opções ofensivas ali, já que ele tinha gastado muito no primeiro tempo, eu não teria feito isso, não. Eu teria colocado exatamente o Pablo Roberto ali e fechado uma trinca de volantes, né? Sacha Pierre e Pablo Roberto. Moisés costuma ser um jogador que, quando ele tá bem, o Fortaleza fica mais redondo, tudo flui melhor. Como é que ele foi hoje, meu caro Minhoca? Eu vou falar um ruim do Moisés. Eu acho que teve boas situações dele conseguir fazer uma jogada melhor, mas eu acho que ele não foi muito efetivo, não. Eu acho que ele teve bom espaço até para fazer, como eu estava até dizendo, né? Teve uma jogada que ele consegue fazer ali, até dar um drible desconcertante para cima do Marcos Vitor, que é muito difícil de passar. Ele dá o passe no meio e tal, mas faltou mais do Moisés agressivo, um Moisés que finaliza, né? Foi um Moisés, sabe, muito na tentativa do drible e muitas vezes isso não funcionou. Para mim é ruim, é um laranja aí para ele. Acho que fez uma partida mais abaixo. Taticamente ajudou, tá? Só para deixar claro. Acho que taticamente conseguiu, mas na hora do contra-ataque, que era o que eu estava citando, né? O Sacha e o Pierre às vezes recuperavam, o Moisés às vezes não conseguia fazer a jogada, claro, também, porque o Fabiano é muito rápido e tal. Nesse sentido, e até pegando lá o comentário que o Léo falou, né? Porque quando eu falei que o Mancuso era melhor que o Fabiano, é porque o Mancuso estava sendo mais importante em Fortaleza do que o Fabiano, até porque o Fabiano também tinha tido uma queda de mim. Mas à vontade, pode cornetar à vontade. No X1 ali, né? Mas com certeza o Fabiano, se tem um cara que consegue correr para acompanhar um jogador de velocidade, é o Fabiano, né?
Crispim foi a primeira escolha Eu acho, eu achei correto. Entrou ali no famosa mudança dos 15 minutos. Eu achei correto porque, como ele tinha começado, né, com esse quarteto mais ofensivo, e aí, imaginando, para tentar se proteger mais, o Crispim ser essa peça, tanto que, acho que com 5 minutos, o Crispim participa de 2 jogadas ofensivas, porque a defesa do Ceará conseguiu cortar. Então, eu acho que ele entrou bem. Dos jogadores que vieram do banco, foi, para mim, o jogador que entrou melhor. Então, o Crispim vai ganhar um verde aí também, tal qual o Sacha, o Pierre. Foi uma partida boa do Crispim, mas depois ele caiu de rendimento, né? Eu acho que o que falta para o Crispim, às vezes, tanto que ele conseguiu ali um escanteio, chamou a torcida na reta final, só que faltou mais do Crispim finalizar uma bola de fora da área, sabe? O próprio escanteio, esse que ele vai bater, foi muito mal batido, por exemplo. Mas, no geral, eu acho que ele participou mais, foi mais influente durante a entrada dele do que praticamente o Pablo Roberto, né, o Matheus Pereira, que foram um pouco mais discretos na minha avaliação. Já chegando no ataque, né? Que aí Breno Lopes e Bareiro, o autor do gol. E eu gostei de Breno Lopes também. O Bareiro, para mim, começando com o Bareiro, né, vai ganhar um verde mais forte, porque o Bareiro tem uma característica, apesar dele sempre estar reclamando de falta, né, tem característica dele, né? Jogador, aquele perfil sul-americano Libertadores, assim, que é catimbeiro pra caramba. Catimbeiro, chato pra caramba, bom no jogo aéreo. Eu acho que o Fortaleza, né, de uma maneira geral, e principalmente o Palermo, né, demorou muito para entender que o Bareiro era o melhor centroavante, assim, em termos de luta, em termos de brigar, incomoda demais ali a defesa do adversário. Ele próprio, nessa jogada que o Marcos Vitor vacila, ele que eu acho que é ele que dá ali a pressão ali na jogada, né, que acaba dando a possibilidade do Herrera chegar para bater. Então eu vejo que ele é um jogador hoje determinante para o Fortaleza. Assim, ele é muito importante. É um jogador que vai falhar, porque ele tem essas dificuldades também, mas é o cara mais apropriado hoje e está vivendo o momento mais oportuno. E aí dá para falar a mesma coisa do Breno Lopes. O Breno Lopes hoje é fundamental no Fortaleza. Acho até que ele fez uma partida mais abaixo do que em outros jogos, mas ainda é o jogador que chama mais responsabilidade, é o cara que está mais criando, né, em termos gerais. Acho que ficou um pouco abaixo hoje. Vou descer um pouquinho a nota do Breno, assim. É porque o cruzamento dele foi muito bem feito também, né, pro gol do Bareiro. Acho que faltou um pouco mais do Breno mais agressivo, né, tentar uma finalização. Vai ficar com o bom aí, tá? O bem, portanto. O bem. Isso, bem. Pikachu e Lucero. Os que vieram do banco aí, eu acho que foram 2 jogadores que, curiosamente, estiveram envolvidos no gol do Ceará, né? O Lucero, que não deu combate para cima do Marcos Vitor, e o Pikachu, que deu condição. O Pikachu já vem com muitas entradas, assim, sem causar o devido efeito necessário. Fez uma jogada ali um pouco mais, mas não gostei também da entrada do Pikachu. Não tem muita peça ali para jogar pelo lado direito também, né? O Fortaleza, muitas vezes, acho que, na minha avaliação, eu acho que o Palermo está, como eu estava citando, como ele perdeu tempo com o Bareiro, eu acho que ele está perdendo muito tempo em não voltar a acionar o Prior. O Prior era o principal jogador com Paiva, é um jogador muito dinâmico e teria sido a minha escolha para entrar durante o jogo, porque ele tem uma dinâmica, ele tem exatamente uma velocidade que o Fortaleza precisasse, já que não tinha Alanzinho, não tinha Marinho, né, não tinha esses jogadores com característica mais ofensiva e mais leves, assim, para puxar o contra-ataque. O Pikachu tá vivendo uma fase ruim, vai ficar com o laranja aí para atuação dele. Mal. E o Lucero, cara, um mal, né? Não é um péssimo, não, é um ruim. O Lucero, sinceramente, eu não consigo ver mais contexto para ele entrar dentro de campo. Sabe, o Davidson sabe assim, é uma piada muitas vezes. Certas coisas vai fazer e tudo mais, mas tô falando de bola, tá? O Davidson é bem mais útil do que o Lucero, mas bem mais útil do que o muito Lucero. Mal o Lucero, muito mais. O Lucero tá muito mal há muito tempo, né? Já são quase 25 partidas sem balançar as redes, e a gente tá falando de um jogador que não foi por falta de tentativa não, sabe? Várias oportunidades surgiram pro Lucero, e o Lucero tá quebrando a bola há muito tempo. Então, para mim, é um vermelho para ele. E aqui é mais, assim, é um recado pro Palermo, assim, sabe? Para mim, o Lucero hoje não é mais para ser... É para ser acionado. Reserva se, por acaso, o Bareiro tá de fora. Eu ainda apostaria no Davis. E, às vezes, eu acho que o torcedor critica, como criticava o Bareiro, né? É bom lembrar que a galera criticava o Bareiro também. Acho que, enfim, é pelo contexto também que o time perdia. Mas, para mim, o Lucero não dá mais. E o melhor jogador... O melhor jogador do Fortaleza, para mim, em campo, para mim, foi o Ávila. O Ávila, para mim, fez um jogo melhor. O Bareiro também poderia receber essa atuação, mas o Ávila, para mim, de uma maneira geral, conseguiu ser um jogador
bem mais importante ao longo do jogo. Assim, bola longa dele foi muito boa, alguns passes também eu achei bem interessante. Tá sendo aquele jogador que muita gente imaginava, né? Que no começo estava falhando demais. Com o Palermo tá rendendo bem mais. Vojvoda passou tanto tempo no Fortaleza. Vojvoda que, por acaso, voltou à zona de rebaixamento. O que até, por um lado, viu, Celso, tira um pouco de um contexto que eu acho que, em parte, a torcida ia utilizar se o Vojvoda estivesse lá sobrando no Santos. Que muita gente achou que o problema, no começo do ano, não tinha nada a ver com o Vojvoda. E tinha muito com o Vojvoda. Lembrando, não, a culpa não era só do Vojvoda, tá? Marcelo Paes, jogadores e tal, vários problemas do Fortaleza. Mas o Vojvoda tinha muitas questões que ele não conseguia resolver. Muitas questões. Consegue não conseguindo no Santos. Né? Como eu estava frisando, o Palermo agora pode perder todos os jogos da Série A, que ele vai ter um aproveitamento melhor do que o Vojvoda na Série A. Mas o Vojvoda passou tanto tempo no Fortaleza que em algum momento aqui do programa eu chamei Palermo de Juan Martim Palermo. Eu meti um Juan para Palermo aí. Mas, dito isso, eu acho que o Palermo vai para o razoável. Eu acho que as escolhas dele, na hora de precisar defender o resultado, eu teria colocado um terceiro volante, eu não teria apostado no Lucero, que é um jogador que não prende bola no ataque, que não colabora na marcação, teria pensado muito mais ali no jogador de meio de campo, ou até mesmo feito ali o Breno Lopes como mais adiantado. Mas eu acho que essas escolhas de peças, não à toa hoje, por exemplo, o Diogo Barbosa, que ele tinha utilizado no jogo passado, erradamente, nem foi listado. Então, algumas coisas eu acho que o Palermo vai ter que se desapegar, sabe? Porque algumas situações tem que estar dando possibilidades para outros jogadores. Muito bem, então fica aí para o print o nosso campinho do Fortaleza. E dessa forma, meus caros amigos, eu me despeço aqui de Léo Fontenelle, de Thiago Minhoca. Léo, muito obrigado, valeu. Valeu, Celso, valeu, Minhoca. Thiago Minhoca, muito obrigado mais uma vez.